esse vídeo nós vamos trabalhar a temática da revolução da tecnologia da informação. Essa abordagem era para ser feita a partir de seminários, utilizando a obra do Manuel Castells, mas nós vamos trabalhar no Moodle, as aulas vão estar postadas lá e eu vou fazer sempre pequenos vídeos para discutir essas temáticas. Então, no primeiro capítulo, a gente vai trabalhar a revolução da tecnologia da informação. Então, vou abordar aqui alguns elementos que contribuíram para esse processo e que resultaram nessa chamada revolução da informação, para a gente viver essa sociedade global conectada que nós estamos hoje. Então, muito se fala, né, muito se fala que todas as pessoas estão conectadas, vivendo numa sociedade em rede, mas isso não é tão verdade assim. Na medida que, se a gente pegar a população mundial, apenas metade por cento das pessoas tem acesso à internet. Quem não está na internet está fora desses circuitos de informação, comunicação, poder. No Brasil, 70% das pessoas têm acesso à internet. 30% são excluídos, então nós podemos falar aqui de uma exclusão digital. Desses 70%, também a gente não pode assegurar a qualidade desse acesso, porque existem muitas formas de você acessar, muitos pacotes. Então, uma coisa é você ter um computador, um notebook, outra coisa é você ter um smartphone. E o tipo de internet também interfere, né? Não sabemos qual é o tipo de internet que se tem. Então, em que pese essa circunstância, que a gente poderia falar de exclusão digital, boa parte das pessoas da classe média ou das camadas populares tem acesso à rede mundial de computadores. E aí está conectada de uma forma ou de outra a essas redes. Por que esse período é classificado como um período revolucionário? Porque trouxeram transformações que impactaram de modo significativo a maneira das pessoas verem o mundo, se relacionarem, se comunicarem e, sobretudo, a base de produção de valores, né, de produção econômica. Então, essas transformações tiveram um efeito de nós sairmos de uma sociedade chamada industrial para uma sociedade pós-industrial. É claro que as indústrias não deixaram de existir, mas o carro-chefe da produção de riqueza, da criação de valor, hoje se desloca, então, de um modo de produção centrado na indústria, na transformação de produtos, para a produção de conhecimento, circulação de conhecimento, processo de conhecimento. Como se deu isso? Então, se a gente pensar uma criança, né, uma criança que nasceu na década de 2000 para frente, ela não tem, dificilmente ela vai ter noção de como foi esse processo, uma vez que ela já nasceu dentro desse processo. Meu filho nasceu em 2002, está com 17 anos, então ele já conviveu, já nasceu nesse meio, com acesso a essas ferramentas, não celular, internet, as redes, os jogos eletrônicos, né, as diferentes formas de jogos. Então isso é um universo que para ele já está dado, então não tem a compreensão de como é que isso é uma revolução, porque não passou por essas fases. É óbvio que a gente está falando em revolução, mas a revolução não acontece de um dia para outro, então você tem um processo. Eu que nasci na década de 70, enquanto eu vivia isso, quer dizer, como experiência, eu não tinha noção de que isso teria um impacto tão grande como nós chegamos hoje a perceber. Então você imagine pessoas da década de 60, 50, né? O que não significa que elas não tinham noção desses avanços. Então há uma divisão dentro do processo de construção da sociedade contemporânea, de que o surgimento da sociedade contemporânea se dá a partir das revoluções modernas ou das revoluções políticas e econômicas. Então a gente pode pensar aqui, do ponto de vista político, como paradigma, a Revolução Francesa, no século XVIII. Do ponto de vista econômico, a gente pode citar aqui, é óbvio que não é só a Revolução Francesa, a gente tem a Revolução Gloriosa no século anterior na Inglaterra, a gente tem a independência dos Estados Unidos, mas do ponto de vista econômico, que é um marco na construção dessa sociedade capitalista moderna ou contemporânea,
é a Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII. Que então nós vamos ter uma transformação radical da maneira de produzir, de transformar a natureza, que é a Revolução Industrial, utiliza a introdução de máquinas e aí as indústrias, inicialmente na indústria têxtil, depois esse processo se transfere para diversos setores da produção, isso tem um impacto muito grande na questão dos transportes, né? A gente pegar aqui a construção das ferrovias, as embarcações a vapor, e isso vai de alguma maneira transformar a Inglaterra na grande potência capitalista da época, em razão da Revolução Industrial, da urbanização e da produção de mercadorias que vão ser distribuídas no mundo todo. Isso vai até meados do século XIX. E aí nós temos uma segunda transformação, e ainda dentro do marco desse processo industrial, que é a junção, a consolidação dessa junção entre desenvolvimento da ciência, do conhecimento científico e das novas tecnologias. Então a gente vai ter a invenção de um conjunto de novas tecnologias, de novos produtos, de novos serviços. Então a gente vai chegar, por exemplo, no campo da comunicação, que era uma coisa complicada, que é o desenvolvimento do telégrafo, da telegrafia, depois da telefonia, do rádio. Se a gente pensar nos meios de transportes que eram feitos com trens, com energia a vapor, depois nós vamos ter os motores a combustão, isso depois a invenção dos veículos, dos automóveis, que vai depois caminhar para a invenção dos aviões, as aeronaves de transporte. Então você tem um processo onde a gente vai sair de um paradigma para outro. Então aí você tem a energia elétrica, os motores a combustão, você tem uma evolução muito grande na química, na biologia, na física. A gente vai, vamos dizer assim, a evolução disso vai chegar na energia nuclear. Então, um conjunto de transformações que vai ampliar a capacidade de produção das economias industrializadas para o mundo todo. Sobretudo na produção de bens, de produção de máquinas mesmo, e a produção de bens de consumo duráveis. E isso vai criar uma dinâmica muito grande de produção, e aí também os conflitos por conta dessas disputas, né? A gente tem a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, e aí é pós a Segunda Guerra Mundial que a gente começa a desenvolver as tecnologias que vão resultar na chamada Era da Informação, ou Terceira Revolução Industrial. Então, que tecnologias são essas? Sobretudo, o avanço nas tecnologias da área da comunicação. Então, a capacidade, esse avanço era muito limitado pela capacidade de você transportar a informação. Então, se você pegar do telégrafo, eu me recordo que eu estudei, fiz uma pesquisa, dentro da minha pesquisa do mestrado, eu trabalhei um pouco com a questão da integração do território nacional e do modo como o Estado-nação precisava, de alguma maneira, assegurar o controle da fronteira e como é que chegava a isso. Porque era muito difícil chegar, por exemplo, na Amazônia, no Mato Grosso, e aí você tem um Rondon que vai empreender uma verdadeira epopeia, né? Que é a implantação da telegrafia na Amazônia, no Mato Grosso, até chegar na fronteira com a Bolívia. A própria ferrovia, que vai chegar em Corumbá, depois vai chegar em Ponta Porã, era uma forma de integração do território nacional, porque era uma área distante, sem contato com o litoral, sem contato com a capital. Então essas tecnologias é que permitiram a ampliação da comunicação. Mas uma coisa era o telégrafo, depois o telefone, que foi uma revolução muito grande, mas isso não chega aos pés do que é hoje, né? Então, as tecnologias de comunicação, com satélite, a invenção e o uso da fibra ótica para comunicação, novas formas, né, de se trabalhar com esses canais, né, que pudessem levar informação. Isso vai ser, sobretudo, a partir da década de 70. Isso vai estar articulado, é claro, também com a evolução
na fabricação, na invenção de máquinas que tivessem capacidade tanto de armazenar essa informação, quanto capacidade de processar essa informação. Então isso a gente não tinha, embora se a gente pegar que os primeiros computadores, se não me engano, são da década de final de 40, era uma monstruosidade, né? Eram computadores que pesavam toneladas, consumiam muita energia, embora processassem muita informação, como se fossem calculadoras gigantes. Então, para que a gente chegasse no que nós estamos hoje, se precisou, então, criar os processadores, os micros computadores, as capacidades de armazenamento, e só foi possível com as transformações tecnológicas da década de 70 e 80. Um outro elemento e então nós estamos falando de um avanço na capacidade de transportar informação e a invenção de componentes que pudessem armazenar e processar a informação. Em um outro momento que acompanha esse processo, a gente só diferencia isso por uma questão didática, que é a invenção da própria internet. Porque daí foi a capacidade de conectar em rede esses equipamentos. E isso é o que vai, então, resultar nessa chamada era da internet, era da conexão, a rede. E como é que surge a internet? Então, eu esqueci de falar aqui, mas essas pesquisas no campo da eletrônica, depois que faz então aí a gente está falando dos processadores, microprocessadores, os componentes, os softwares, isso remete aqui à Califórnia, Vale do Silício, onde vão surgir as primeiras grandes companhias. A gente pode falar aqui da Apple, da Microsoft, a IBM é anterior, né? Mas isso é nos Estados Unidos, né? Com pesquisas, com apoio muito pesado no contexto da Guerra Fria do governo americano, que envolver, né, as universidades, a Universidade de Stanford, e aí jovens pesquisadores, cientistas, praticamente aventureiros, desbravadores desse universo tecnológico que vão criar, vão inventar, no caso, esses processos. Então, a internet ela vai surgir mais ou menos nesse contexto, porque à época eles buscavam o quê? Um meio de comunicação que fosse capaz de resistir a um ataque nuclear. Como fazer isso? Criar centros descentralizados, que é uma ironia, né? Que não tivesse, que não fosse capaz de ser destruído. Então, em que esses centros fossem autônomos, mas ao mesmo tempo eles conservavam a informação, e aí, se fosse capaz de recuperar essa informação a partir de um ataque nuclear. Então, esses terminais que concentravam informação ficavam nos computadores. E como é que se conectava isso? Se conectava isso via uma rede. E aí é que vai surgir a internet, inicialmente com intenção militar, e aí continua esse ramo, mas depois vai passar a ter um uso civil, sobretudo acadêmico, para os cientistas, pesquisadores socializarem e distribuir as informações entre eles. Então isso se dá no âmbito da universidade. A partir do momento que você tem uma evolução, tanto na invenção e fabricação dos computadores, quanto você tem uma evolução na capacidade de transportar a informação, como cabo de fibra ótica. A partir do momento que você tem a construção de saberes tecnológicos, que permite a conexão dessas redes, os protocolos, com as entradas e saídas, é que você tem a origem da internet. Inicialmente isso não atinge a grande massa da população, porque isso é caro, mas como o processo é um processo de produção de mercadorias, rapidamente isso vai chegar ao grande público a partir da década de 80, 90, nos Estados Unidos, depois na Europa, Japão. Claro que no Brasil vai chegar na década de 90. Então como é que a gente... mas isso é um processo lento, como que é uma revolução? É lento, mas resultou numa transformação radical do modo de se comunicar. Então isso conectou, permitiu, por exemplo, a globalização dos mercados financeiros,
a articulação entre centros de pesquisa, de ciência, a melhoria no trabalho com dados no campo da genética, no campo da robótica, o avanço espetacular. E aí, se a gente pensar no campo da educação, da, da, da capacidade que as pessoas tinham de lidar com a informação, de produzir, processar a informação. Então a gente tem aí esse processo, e aí a gente tem um processo de massificação do uso dessas tecnologias a partir da década de 90. Então por que a gente fala que é uma revolução? Porque é um processo que assim, permitiu que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pudesse estar 24 horas conectada numa rede, recebendo informações e ao mesmo tempo produzindo informação, veiculando informação. E que não era possível antes. Então eu me lembro que na década de 80 no Brasil, a gente se comunicava com as pessoas por meio de carta ou telefone. Mas para falar com alguém por telefone, a pessoa tinha que ter, ou você ir num centro telefônico e ligar para alguém que tinha. Eu mesmo, até 91, 92, eu escrevia muita carta, que é uma coisa que ninguém imagina, né? Escrever carta é uma coisa que parece que é da Idade Média da comunicação. Telefone, quem tinha telefone na década de 80 e início de 90 era considerado rico. Pouquíssimas pessoas tinham telefone, era um serviço caro. Isso estou falando de telefone fixo, linha de telefone. Telefone celular, no Brasil, o primeiro telefone celular que eu fui ver foi em 97. E era uma coisa assim monstruosa, era desse tamanho. Então para você a bateria era caríssimo, era um símbolo de status você ter um telefone, né? Mas você não tinha um serviço de telefonia móvel, era muito precário. E aí pra gente chegar hoje no smartphone, iPhone, que é uma coisa que a gente não imaginava, porque você usava o telefone celular para fazer ligação. E os computadores, então, a capacidade de... Eu me recordo que até 92 eu não conhecia os computadores. Então quem na década de 80 ia escrever um trabalho, um TCC, uma tese, o cara fazia na datilografia. Era a década de 80 até início de 90 era a época dos cursos de datilografia, todo mundo tinha que fazer datilografia. Isso, acho que ninguém nem sabe o que é isso, essa nova geração não sabe. Mas era datilografado. E eu fui conhecer um editor de texto em 94. Era um disquete desse tamanho. Até eu tinha um esses tempos atrás. Depois ele vai diminuir, né? Vai ser um disco menor. Mas até pra gente chegar no CD foi uma viagem muito longa. Hoje não existe mais essas coisas. O próprio pendrive é praticamente uma tecnologia que quase ninguém mais utiliza, porque você pode deixar o seu trabalho na nuvem, no drive, e baixar onde você for utilizar. Então o impacto dessas transformações foram muito grande, muito rápido. É uma mudança. Pensa, eu sou da geração que você viu uma carta na década de 80, hoje. Depois o meu primeiro e-mail foi o Pop E-mail, se não me engano, em 96. É uma situação assim muito engraçada, porque a gente usa muito e-mail, mas tem gente que não usa e-mail, as pessoas usam WhatsApp, rede social, Messenger. Praticamente ninguém usa mais e-mail no cotidiano, mas o e-mail o e-mail foi criado nesse processo da construção da criação da internet, que é o correio eletrônico, e aí hoje nas organizações é uma ferramenta essencial. Mas assim, praticamente tem gente que não utiliza mais e-mail, mas é uma revolução na comunicação. O celular, então, a gente usava o telefone celular simplesmente para fazer chamada, tinha uns joguinhos. Aí depois você tem, já no século XXI, a invenção do smartphone, do iPhone, os chamados telefones inteligentes, que praticamente enterraram muitas tecnologias. A máquina fotográfica digital
Quem que tem uma máquina fotográfica digital? Só profissionais. Hoje você faz tudo no celular. E a gente utilizava. É engraçado, porque a gente utilizava o celular para falar, depois a gente podia mandar um SMS. Hoje você faz tudo pelo celular. É um computador. Estou gravando essa aula por um celular. Então essa revolução é que de conexão das pessoas, mas ao mesmo tempo de que boa parte da nossa experiência, da construção da nossa subjetividade se dá na rede, constitui a chamada era da informação. E a era digital, e hoje você faz tudo pela rede. Você compra ações, você vende, não é o meu caso, é claro, mas você pode comprar, vender. Você quer comprar um notebook, você entra lá na página, compra. Quer comprar um livro, você compra um livro digital. Tem umas pessoas que gostam de utilizar, eu não tenho muito hábito, eu compro livro mesmo, né? Ele vai pela Amazon ou por qualquer outro tipo de, de lojas virtuais. Então é essa revolução que impactou sobremaneira o modo como as pessoas lidam com a informação, lidam com o conhecimento. E o carro-chefe da construção desse tipo de conhecimento é que tem um impacto muito grande na produção de riqueza, de valores, produção de mercadorias. Então não é possível você conceber uma fábrica, uma indústria automotiva, um veículo que não integre essas tecnologias de comunicação. Uma universidade, uma escola. Você não concebe uma escola sem um laboratório. Então, embora muita gente está fora desse universo, que a gente podia chamar de exclusão digital, a realidade que a gente vive hoje é essa realidade do mundo digital. Dessas tecnologias que organizam a nossa vida, né? Então, o modo de você se relacionar, as redes sociais, né? Antes a gente utilizava, na década de 90, eu lembro que as salas de bate-papo, os chats, né? Tinha, depois, porque quem tinha computador ia numa lan house ou num cyber. Hoje isso são setores que praticamente não existem nas cidades, nas universidades. Raramente se você procurar, você não acha. É igual você querer comprar cartão de orelhão. Não existe mais orelhão, não existe mais cartão. Que era uma coisa que a gente já imaginava que era uma revolução na década de 90. Então, essa mudança é que cria esse novo mundo, essa nova sociedade, impactada pela expansão das redes, da integração global entre as pessoas. O Facebook é um exemplo disso. Se não me engano, o Facebook tem mais de 2 bilhões de pessoas conectadas na rede social, que é um monstro. Quantos bilhões de pessoas usam o WhatsApp, que é uma coisa assim absurda, que era inconcebível, porque eu me recordo que, e era interessante você ter um celular, a gente tinha um celular pré-pago, porque a ligação era muito cara, a gente tinha, na década de 90, internet para celular, um negócio que é do século 21. Então você utilizava um pacote, você comprava lá pré-pago, você ligava para a mesma linha, né? Você não podia ligar para da Vivo, você não podia ligar para Claro, que seus créditos sumiam. E quem tinha uma linha móvel pós-paga, isso é um negócio, a gente imagina, você ligar para um telefone fixo. Era um absurdo. Eu me lembro que as faturas, quando eu comprei meu primeiro celular, a linha da Vivo, as faturas eram um absurdo. E hoje você usa o quê? De forma gratuita para fazer uma ligação, você usa o WhatsApp. Eu mesmo só uso o WhatsApp para fazer uma videochamada, para mandar uma mensagem. E isso permitiu então essa revolução tecnológica, porque o barateamento da utilização desse serviço. Então a gente tem, eu esqueci de falar aqui, mas a gente tem uma evolução muito grande então, que vai casar a capacidade de conduzir a informação, a velocidade dessa informação. Então a gente pegar o celular, a gente vai sair 2G, 3G, 4G, hoje já se fala em 5G, que é uma tecnologia que permite vamos dizer assim, o acesso a um grande volume de informações em uma velocidade muito rápida.
A gente saiu de uma internet, a minha internet era discada, no telefone, você ficava para entrar, tinha vezes que não entrava. O telefone tinha que ficar, não podia usar o telefone porque estava usando a internet inclusive de madrugada. Hoje você tem sistemas de oferta de internet que são baratos e que você tem o serviço ilimitado. Isso é uma revolução que vem da década de 90 e se consolida no século XXI, sobretudo a partir de 2000 no Brasil, a partir de 2010. Antes já tinha, mas a gente fala assim de um processo onde esse serviço se torna acessível, ele é um processo que vai se configurar no século XXI. Então, todas essas transformações que impactam a nossa vida pessoal, para quem nasceu na década de 70 ou antes, ou até na década de 80, é muito fácil de perceber. É uma coisa que, que a gente tem condições de dimensionar e que não era possível, né, quando a gente estava vivendo isso lá no passado. Então é isso, eu vou postar lá uma atividade no fórum, não, uma tarefa, onde vocês vão produzir um texto falando da experiência de vocês, das relações que vocês passaram a ter com essas mídias, com essas tecnologias, o uso que vocês fazem delas. Então, para a gente ter aqui uma noção de como se deu esse processo. Ok? Obrigado e até a próxima.